Boa noite, meus queridos irmãos e amigos que nos acompanham em mais essa mesa de explanação bíblica realizada pela Primeira Igreja Batista de Presidente Prudente. É uma alegria podermos estar aqui mais uma vez para juntos compartilharmos da mensagem do Senhor. Mais uma lição estudada na nossa EBD que será agora ministrada pelos nossos pastores, expostas aqui pelos nossos pastores, com o objetivo de levar mais uma porção da palavra do nosso Deus ao seu coração, ao meu coração, que possamos realmente refletir sobre ela e ver qual a mensagem que o Senhor tem a nos transmitir a cada dia das nossas vidas. Hoje nós vamos estudar o reino de Judá ou do sul, Jerusalém, de Abias a Jeorão. Essa mensagem foi abordada, é tema da revista Compromisso, e ela foi abordada na nossa última EBD aqui da PIB-PP. Hoje está conosco o pastor Anísio de Almeida, que é um dos pastores aqui que nos auxiliam nas nossas missões, pastor Edson Borges de Souza, o nosso pastor titular da PIB-PP aqui de Presidente Prudente. Também na transmissão e no som, nosso irmão Flávio Araújo. Nós vamos agora fazer a leitura do texto áureo da lição, que se encontra lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Diz assim a palavra do nosso Deus: Nesta peleja não tereis que pelejar, parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Vamos orar pedindo a Deus a direção para esse estudo que teremos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós estamos, ó Pai, aqui na Tua casa, Senhor, para juntos, ó Pai, aprendermos um pouco mais da Tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, que Tu fales aos nossos corações nesta noite, Senhor, para que possamos aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Ajuda-nos, ó Pai, também a não sermos só ouvintes da Tua palavra, mas ajuda-nos a colocá-la em prática a cada dia das nossas vidas. Abençoe, Senhor, a cada pessoa que irá nos assistir ou que está nos assistindo nesse momento, Senhor, que o Senhor os visite, Pai, abençoe a sua vida, a sua família e fale, Senhor, profundamente a cada coração, a começar em mim. Que possamos sair daqui mais edificados pela Tua palavra. Abençoe também a vida dos nossos pastores que irão transmitir, Senhor, essa mensagem. Capacita-os, ó Pai, e usa-os como instrumentos nas Tuas mãos. Que eles não falem de si mesmos, mas guiados pelo Senhor, Pai. A mensagem que o Senhor quer que seja transmitida nesta noite. Te agradecemos também pela vida do irmão Flávio e também, Senhor, de todos os nossos queridos irmãos aqui da PIB-PP, e aqueles, ó Pai, que nos acompanham. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Ficará, então, fará a explanação da primeira parte da lição, o pastor Edson Borges de Souza. Boa noite, meus irmãos queridos que nos acompanham por essa transmissão pela internet. Boa noite, nosso amado mediador diácono William Martinez, nosso amado pastor Anísio, que junto conosco vai fazer essa explanação. E também, boa noite, nosso amado Flávio, que está aqui na transmissão. E agradecemos o nosso Deus maravilhoso e poderoso que sustenta esta igreja local já há 98 anos, sustentando a PIB-PP neste lugar. E agora também com esse trabalho aqui, nas sextas-feiras, da mesa de explanação bíblica. E a lição estudada no domingo passado foi o reino de Judá, ou do sul, Judá está no sul, Jerusalém, de Abias a Jeorão. E a minha parte aqui hoje, como pastor Anísio, é falar de Abias e Asa, Abias e Asa. Então vamos, só para situar os irmãos mais novos, o reino do norte teve 19 reis, e o reino do sul, contando o tempo do Reino Unido, são 23.
21 diretamente pela descendência de Davi. Então, de Davi até Zedequias, 21, e somando o tempo de Saul e o tempo de Esbozete, você tem 23, né? O tempo do Reino Unido. E agora, então, chegamos a esta lição, onde o autor primeiro coloca a questão aí, ele usa a imagem da Olimpíada, né, para falar que muitos atletas passam anos, meses treinando para conseguir aí uma medalha olímpica, não é? E depois, quando dá entrevista, eu consegui, né, e tal, e foi muito esforço e tal, né? E outros que se esforçaram, mas não conseguiram, né? Então você tem os derrotados e os vitoriosos. Aí ele coloca algo interessante, que na vida cristã, todos são vitoriosos quando obedecemos a Deus. Todos são vitoriosos. Concordando com aquele hino 471, que não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor, do 471 do cantor cristão. E aí, ele começa a falar de Abias, né? Que durante os dias de Abias, Jeroboão e Roboão viveram em pé de guerra. Então, com a divisão do reino, que vocês já viram, nós já vimos, que aconteceu com Roboão, não é? Então, em Roboão, há a divisão do reino, 10 tribos vão ficar no norte e 2 no sul, que é Judá e Benjamim. E quando Roboão foi ungido rei, ele já foi ungido no lugar errado, que foi Siquém, onde o povo foi para lá, né? Então ele foi para lá também, e o povo estava numa idolatria desenfreada, né? Esse Jeroboão havia vindo do Egito, que era um país que adorava todo tipo de animal, né? Um país zoólatra. E Jeroboão já estabeleceu, não é, um bezerro para adoração, que era um dos deuses egípcios, um em Dan, lá no norte, e outro em Betel, no sul, não é? E o Jeroboão queria impedir que o povo fosse a Jerusalém adorar. Ele queria impedir e fez de tudo e guerreou contra Abias, não é? Que é filho de Roboão. Roboão, então, em seu tempo já enfrentou muita hostilidade de Jeroboão, Jeroboão que governou 22 anos. Né? E agora que chegou ao trono Abias, você está aí do período 903 a.C. até 869 a.C., né? Esse período aí entre Roboão e Asa, né? Então Roboão sempre em pé de guerra. Agora, com a chegada de Abias, o Jeroboão acha que vai sufocá-lo, vai acabar e vai dominar tudo. Então ele vem com 800 mil homens, um exército muito grande. Agora eu acabo com ele. Abias está com 400 mil, a metade. Mas Abias diz o seguinte: você está contra a aliança do Senhor. Ou seja, a questão não é comigo, a questão é com Deus. Nesse tempo Abias andava com Deus, né? E o Jeroboão foi derrotado diante de Abias, que tinha metade do exército, mostrando que a força, que a vitória vem de Deus, né? Mas aí, o Abias não continuou fiel. Ele então se afastou de Deus. Ele não proibiu o culto no templo, não é? Mas ele permitiu a idolatria, não é? Que Jeroboão tanto procurava disseminar. Ele concordou com a idolatria em alto, embaixo de grandes árvores, em vales, né? Em vários lugares a idolatria era praticada. E se rebelou então contra o plano de Deus, porque Deus disse na aliança, porque eles têm uma aliança como nação: não terás outros deuses além de mim, não terás. Não farás imagem de escultura, né? E também é sempre bom lembrar, eu gosto de lembrar que o que menos eles faziam é adorar o ídolo. A questão é que havia bacanais, né, prostituição cultural de todo tipo.
não é? E a matança também de bebês, de crianças sacrificadas a esses deuses, não é? E Abias não, como o rei que era, soberano, ele não proibiu essas práticas, não é? E foi, então, apostatando, ele apostatou, não é? E se rebelou contra o Deus de Israel. Então ele teve um final muito triste, abandonou o Senhor e se prostrou diante de outros deuses. O que Salomão fizera no final também do seu governo, não é? E Roboão também, porque de Roboão o que é que lemos? Quando Deus confirmou o seu reinado, ele abandonou o Senhor. Estava tudo bem, agora ele não quis mais saber de Deus. É como alguns crentes, né? Está estabilizado, está ganhando dinheiro, está tudo bem de saúde na família, tem dinheiro no banco, mora bem, está tudo certo, agora não quer saber de Deus, né? Se afasta do Senhor. E assim foi com Roboão e agora com Abias também, né? Ele abandonou o Senhor também, aqui em 2 Crônicas 13 e 12, e aí ele aplica, não é? Que há muitos crentes que fazem a mesma coisa, né? Que abandonam a sua fé por valores, não é, que o mundo valoriza, e abandona a fé no Deus de Israel, não é? Ele coloca uma imagem interessante: a vida cristã não é um parque de diversão, não é? A vida cristã não é um circo, não é uma colônia de férias. Vivemos em guerra espiritual. Ele usa a expressão de Paulo: somos entregues à morte o dia todo. Agora, ele repete, o autor da lição, que Abias era filho de Roboão e reinou por cerca de 3 anos em Judá. Teve um comportamento semelhante ao de seu pai, Roboão, que foi uma obediência parcial, e Deus quer uma obediência total, né? Ele não teve o seu coração como Davi, que é citado aqui mais à frente, né? Ele não seguiu os caminhos do Senhor como Davi, seu pai, né? E aí vem mais uma máxima que a gente sempre encontra nesses estudos dos reis. E viveu o rei tantos e tantos anos e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E viveu o rei, né, passou nisso de tantos anos, né, William? E andou no caminho de Davi, seu pai. Que é o caso, por exemplo, de Asa, Josafá, de Josias, de Ezequias, né, de Jotão. E são poucos que fizeram isso. A maioria foi ali parcial ou ímpio mesmo. Ou ímpio mesmo, né? Roboão, então, aí ele segue os caminhos do seu pai, não aboliu o culto no templo, mas simultaneamente permitiu adoração a divindades estrangeiras e fazia apenas, eu gostei dessa expressão do autor, fazia apenas o dever de casa, né? Só o dever de casa, que ele chama aqui de religioso, aquele religioso, né? Vem à igreja, assiste o culto, canta os hinos, ouve a pregação dos pastores, faz parte da escola bíblica dominical, mas lá, depois que ele sai daqui, ele é outra pessoa, né? Ele tem uma vida completamente contrária ao que ele professa quando ele canta, quando ele ouve ou quando ele ensina a palavra, né? Assim foi com o Abias, né? Depois ele acaba, aí cita aqui a figura da cisterna, né, que deixa a água, fonte de água viva, que está lá em Jeremias, e vai para as cisternas rotas. E aí ele coloca muito interessante: são importantes os começos, mas o brado é só no final, né? O brado da vitória é só no final. Então não adianta começar bem e no meio do caminho apostatar e terminar muito mal, como terminou Roboão, né? Já o avô também, Salomão, Roboão, e agora o Abias também, né? Foi negligente, né? E relapso, e por isso teve um final infeliz, não é? E agora
quero também ressaltar a citação do autor em 2 Timóteo 4,7, quando Paulo, já antes de ser preso, né, depois dessa prisão ele foi executado, ele, em 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Né? Aí nos desafia a nos mantermos firmes na presença do Senhor. Quando Abias morreu, seu filho Asa assumiu seu lugar e reinou por 41 anos. Né? Asa reinou do ano 910 ao ano 869, 41 anos muito abençoados de Asa, rei de Judá, sucedendo o papai Abias. Não é? Então a gente vê que todo rei nessa dinastia da chamada monarquia teocrática davídica, que é temente, ele reina mais. Que é o caso de Salomão, de Davi, né? E é o caso de Asa, é o caso de Joás, Uzias, né? Então eles reinam mais. Agora Deus permite que Manassés reine, foi o que mais reinou, 55, no final ele se converteu. Mas o problema não é Manassés, o problema é toda aquela elite. A gente olha só para Manassés, mas não, é toda uma elite. Né? E hoje é a mesma coisa. Às vezes você tem um homem que é proeminente na nação, ou na igreja, ou numa empresa, fazendo coisas erradas, mas a questão é que no entorno dele tem muita gente que apoia todas aquelas maldades. Então Deus permitiu esse reinado longo de Manassés para que Israel acordasse e visse, não é, toda a maldade, não é, que eles estavam praticando. Não é? Nós temos aqui o Asa, então, fazendo reformas religiosas, não é? E foi muito bem sucedido. Ele venceu, ele teve uma batalha muito importante vencida, que foi contra Zerá, o etíope, que veio com cerca de 1 milhão de soldados, né? E mais uma vez mostrando que a luta não é contra homens, é contra Deus. E Zerá voltou humilhado, não é? E ele foi construindo cidades, fazendo muro, fortalecendo as cidades, fortalecendo o seu exército, não é? Temos aqui a citação do profeta Azarias, não é? Que o ajudou em toda a reforma religiosa, não é? Nós temos aqui também essa citação interessante, quando ele orou: ó Senhor, não custa nada para ti dar auxílio, tanto ao poderoso como ao fraco. Senhor, nosso Deus, ajude-nos, porque em ti confiamos, e viemos no teu nome contra esta multidão lá dos etíopes, né? E Deus então deu a vitória para Asa, né? Foi um grande feito, né? E vamos lembrar que, por falar em etíope, lá em Atos 8 você tem aquele tesoureiro da rainha de Candace na Etiópia que vem adorar em Jerusalém, né? E está lendo o profeta Isaías no capítulo 53, mostrando o plano de Deus para Israel, que é levar a fé ao Deus verdadeiro para todas as nações. E o autor ressalta que a nossa fé, a nossa vitória, aliás, depende do Senhor, em nossas batalhas pessoais também. Todos nós, como pais, maridos, né, esposas, filhos, mães, né, e nossa vida secular aí, nas funções que exercemos, a nossa vitória depende do Senhor, da força do Senhor e não de nossas forças. E as armas da nossa milícia, não é, são espirituais, como diz Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios. E a nossa ajuda vem de Deus. E é a Ele que devemos clamar e não confiar nos nossos títulos, nossa força, nossa influência social, não confiar. Porque se a gente confiar, vai para o chão. Não é? Seja qual for a luta, gostei dessa expressão do autor, saiba que existe um Deus que pode pelejar por você. Não é?
Que tal clamar a Ele agora para lutar a sua guerra, a sua luta, a sua batalha aí na sua família, na sua vida do dia a dia, não é? Tem alguém do nosso relacionamento aqui, né, familiar, não é, que estava com um problema muito sério, não é? Chegou um chefe ali naquele local de trabalho daquela irmãzinha tão querida, e ela pensando em pedir transferência para um outro setor. E apavorada, eu disse para ela um dia, olha, não peça a transferência, vamos orar 3 dias só. Falei para aquela irmã tão querida, vamos orar 3 dias. E aí depois de 3 dias você vê o que vai fazer. Irmãos, no segundo dia, esse chefe foi demitido. E no terceiro já tinha um chefe novo que está lá. Ficou lá muitos anos, agora tem um outro, né, que houve umas mudanças lá. Chegou um novo chefe, que ela conheceu no tempo da faculdade. Continua em paz. Então é isso. Confiar em Deus sempre, não no homem. Não é? E fazer tudo para Deus. Na vida secular ou religiosa, aqui na igreja, fazer tudo para Deus. Apesar de relativo sucesso de Asa em seus empreendimentos, depois da morte de Maacá, a sua avó, que inclusive tinha feito um postítulo para adorar, ele derrubou o postítulo lá da avó, né? Feito para o povo adorar, e destituiu ela da função de rainha-mãe. Tirou dela essa função burocrática, né, no governo dele, né? E por causa da idolatria, ele foi duro com a avó, não é? Muito duro. Mas agora, depois de muitas glórias, um reinado maravilhoso, no final ele ficou doente. E nessa doença que lemos, o William, pastor Anísio, ele não buscou ao Senhor, mas aos médicos. Ele confiou nos médicos e não em Deus. Os médicos são apenas meios que Deus usa para curar, para cuidar de nós. Mas a confiança não pode estar no médico. Não pode. E ele, repreendido por um profeta, maltratou o profeta. E essa doença se agravou, uma doença nos pés, a Bíblia não diz que tipo de doença. E ele então foi cremado, possivelmente alguns acham que ele foi cremado por causa do cheiro, devia cheirar muito mal, né? Então ele foi cremado, né? No final, quando ele morreu, né? Porque essa cremação era uma questão também sanitária, né? Lembra das ofertas pacíficas? O que sobrava tinha que ser queimado, que era uma questão sanitária, de proteção, né? Então Asa teve esse final, não é? Onde ele se afastou do Senhor, mas na narrativa de Crônicas, Esdras coloca como um rei muito temente a Deus, né? E ele só teve esse problema no final. E a gente deve tomar muito cuidado com nós mesmos, né? E com certeza a pastora Anísio, com seus cabelos brancos, e o William também, já conheceu ou conhece crentes idosinhos que têm uma ficha de trabalho maravilhosa no reino de Deus, na igreja, mas que estão revoltados contra Deus, contra a igreja por causa de enfermidade, porque perdeu tudo que tinha. Como se Deus tivesse culpa que ele perdeu tudo que tinha, né? E então nós devemos entender que Deus quer sempre o melhor, mas nós muitas vezes tomamos rumos que trazem problemas para nós. Se você, porque pode, vai toda noite para a churrascaria, você não vai viver muito tempo, e a culpa não é de Deus, não é? Toda noite comendo carne, toda noite, onde isso vai parar? A culpa é de Deus, não é? Por ambição faz negócios para ganhar mais dinheiro e acaba levando um golpe, a culpa é de Deus? Não é de Deus, né? Então Deus, ele orienta, ele mostra, não é? E quantas situações aqui mesmo da nossa igreja, eu ouvi de uma senhora aqui, muito querida, que ia fazer uma cirurgia, e aquilo me incomodou. Sabe quando incomoda? Eu falei, liguei, eles não atenderam, nem ela nem o marido atendeu.
Aí no outro dia liguei de novo, eles atenderam. Falei, eu posso fazer uma visita rápida aí? Pode. Fiquei sabendo que a senhora vai operar, vou. Quem é essa médica? A minha médica já há muitos anos. Por que a irmã não consulta Beltrano de tal antes de fazer a cirurgia? E veja se ele não indica uma pessoa de muita confiança nossa, veja se ele não indica um outro médico para a senhora fazer uma comparação. E ela aceitou, graças a Deus aceitou. E foi naquele médico indicado, para aquele querido especialista. E quando o médico olhou todos os exames e falou, isso não tem nada a ver com isso. Talvez algum dia a senhora precise de cirurgia, talvez. Não tem nada a ver, que não é, cara, é um erro médico. Ele constatou um erro médico. E ela está aí toda feliz, né, já há uns 2 anos. E ela ia realmente, quanta gente com a saúde às vezes comprometida, porque fez cirurgia que não era para fazer. Confiou no médico e não confiou em Deus. Não fez foi fazer uma opinião contrária, buscar uma opinião contrária para verificar aquela situação. Né? Porque Deus ilumina, Deus mostra, Deus fala, mas é preciso ouvir. Então, que nós, como asa, se chegar à enfermidade, tenhamos um coração contrito, humilhado diante de Deus, né? E na enfermidade ou na saúde, na fartura ou na necessidade, entender sempre que Deus é a nossa maior necessidade. Toda glória e honra para Deus, sempre, né? Às vezes eu encontro alguns irmãos queridos sofrendo, né? E eu sempre falo, dá glória a Deus, que você vai ver que Deus vai te dar força. Você não entende porque está passando bem, dá glória a Deus. Eu falo isso direto. Dá glória a Deus. E fala assim, eu me rendo a Ti. Dá glória a Deus. E você vai ver, Deus vai cuidar de você. E vai te dar um final vitorioso em Cristo. Pastor Anísio agora vai trazer a outra parte da lição. Eu saúdo aos irmãos que estão nos assistindo, né, com o nosso cordial boa noite. Quero saudar também os irmãos aqui da mesa, pastor Edson, diácono William, irmão Flávio que está ali nos apoiando na sonoplastia. E nós vamos dar continuidade aqui, irmãos, falando dos reis Josafá e Jeorão. Josafá, filho de Asa, que com a morte do seu pai assumiu o trono do reino do sul, o reino de Judá, e ele assumiu no ano de 873 a.C., reinou até 849, 24 anos aproximadamente. A gente já vê que não foi um reinado tão longo quanto o do seu pai, que reinou por 40 anos, mas também foi um reinado com bons anos, né? 24 anos, um reinado duradouro. A palavra de Deus, ela vem dizer que o rei Josafá, ou Jeosafá, em algumas versões, né, de tradução da Bíblia, Josafá ou Jeosafá, ele foi um rei que seguiu os passos do seu pai. E como o pastor Edson já explanou, já expôs muito bem, o rei Asa, né, pai de Josafá, ele andou nos caminhos do Senhor, né, quase que de modo integral, né. Infelizmente deixou de cumprir alguns mandamentos, algumas ordenanças do Senhor. E o rei Josafá, ele também seguiu as mesmas pegadas do seu pai. Ele foi quase totalmente íntegro nos caminhos do Senhor, mas também errou onde seu pai havia errado. Que foi justamente, a palavra aqui especifica, né, ele não retirou os altares onde o povo praticava idolatria, né? Apesar dele ter mantido o culto no templo construído por Salomão, mas ele não retirou os altares, apesar também de ter continuado ali a retirada dos prostitutos cultuais do meio do reino de Judá. Lembrando que os prostitutos cultuais eram
eram sacerdotes, eram líderes espirituais do povo que lideravam ali o povo na idolatria e eram responsáveis por orgias sexuais, né, envolvendo ali a religiosidade, né, o culto aos ídolos, aos deuses pagãos. O enquadramento aqui que o autor da lição, né, observa, que foi dado ao rei Josafá, é como alguém que estava no perfil ideal do rei Davi. Alguém que começou servindo ao Senhor e não desistiu de servir ao Senhor durante o seu reinado. Então ele começou e terminou servindo ao Senhor, apesar dessas observações que nós já fizemos agora há pouco. Tem uma outra situação que merece nota aqui no reinado de Josafá, que foi a aliança que ele fez com o Reino do Norte, né? Que, como o pastor Edson também já falou muito bem, o Reino do Norte, desde a sua fundação, é um reino separado de Deus, ímpio, né? Adorador de deuses pagãos, a exemplo de Baal, né? E quem estava reinando nessa ocasião, no Reino do Norte, era o rei Acabe, marido de Jezabel, né? Da conhecida Jezabel, que é uma das personagens mais ímpias de toda a Bíblia, né? De toda a Escritura Sagrada. E Acabe era o rei de Israel, Jezabel a rainha. Então foi nesse tempo em que Josafá fez aliança com Israel, buscando paz entre os reinos, e de fato conseguiu, né, uma paz com o Reino do Norte, mas julgo eu que o preço foi demasiado alto, né, o preço dessa paz. Inclusive, nós devemos observar que nessa aliança ficou ratificado, ficou autorizado pelos reis o casamento dos seus filhos, né, como nós vamos ver um pouquinho mais adiante, né, quando estivermos falando do rei Jorão, que casou-se com a filha de Acabe, né, e das consequências desse casamento relatadas pela própria palavra de Deus. Mas essa aliança que Josafá fez com Acabe também, além da paz entre os dois reinos, almejava, talvez mais por insistência do rei Acabe, né, o rei do norte, uma guerra contra a Síria, para recuperar o território de Ramote-Gileade, né, que era um território de propriedade israelita, né, mas que havia sido tomado pelos sírios há algum tempo. Então o rei Acabe insistiu que Josafá fosse com ele à guerra contra a Síria para recuperar esse reino, ou esse território, né, de Ramote-Gileade. E de fato, depois de bastante insistência, vemos na palavra de Deus que Josafá acompanhou Acabe nessa batalha, e foi justamente nessa batalha, após Deus ter profetizado, né, por meio do profeta Micaías, que o rei Acabe morreu nessa batalha. Ainda falando dessa aliança de Josafá com Acabe, a gente pode citar, irmão William, que eles tinham um outro objetivo, né? Tanto com a aliança, né, com o fortalecimento dos exércitos unidos ali, também envolvendo a conquista ou a reconquista de Ramote-Gileade, de se protegerem de uma possível invasão da Assíria, né, que era um outro reino ali localizado mais ou menos no nordeste daquela região. Finalizando aqui a história do rei Josafá, né, nesse nosso resumo, né, a Bíblia fala que ele teve êxito no seu reinado, que ele demonstrou poder, né, como nós já observamos. Ele foi um rei que buscou seguir os caminhos do Senhor, embora não integralmente, mas que manteve-se ali razoavelmente nos caminhos do Senhor. Penso eu que por conta disso Deus o honrou, né? Até certo ponto o protegeu e deu vitória sobre seus inimigos, embora
essa última guerra, onde ele lutou com Acabe contra o rei da Síria, não teve um resultado bom, né? Ele quase foi morto, e o rei Acabe foi morto também, mas de modo geral ele conseguiu vitória contra os seus inimigos e demonstrou poder, conforme observa aqui o autor da lição, né? Então, Josafá morreu e juntou-se, né, aos seus antepassados no seu leito de morte e passou o trono para Jeorão, ou Jorão, em algumas traduções, que era seu filho. Diferentemente de Josafá, Jorão, né, ou Jeorão, ele teve uma conduta extremamente maligna e ímpia. Ele já começou mandando matar os seus irmãos à espada, né, com medo de uma conspiração contra o seu reinado, contra o seu reino. Talvez, ou provavelmente, consequência da impiedade de Jeorão, ele reinou por apenas 8 anos, dos anos 849 a 841. E já antecipando aqui a sua partida, a palavra de Deus diz que ele não deixou saudades. Não deixou saudades. Foi um rei bastante mau, extremamente ímpio. Ele não apenas era idólatra, como também era assassino. Mas vamos aqui a algumas observações a respeito de Jeorão. Então, como já dissemos antes, ele, diferentemente do rei Josafá, ele não seguiu o caminho de Davi, né, que era o seu antecessor, né, o seu ancestral, o seu parente. Mas ele seguiu o caminho dos reis do norte, seguiu o caminho de Acabe. Uma das observações que a própria palavra de Deus faz a respeito dele ter seguido o caminho de Acabe foi que ele casou-se com a filha de Acabe, né? A Bíblia fala bem claramente por que casou-se com a filha de Acabe, né? E aí fica subentendido nessa expressão que, assim como Acabe foi influenciado por Jezabel, Jorão foi influenciado pela filha de Acabe também, pela filha de Jezabel. E, infelizmente, essa influência não foi para o bem, essa influência foi para o mal, né? Foi para a idolatria, foi para a impiedade, e o resultado disso nunca é bom, nem para o rei, nem para a nação. Aqui eu quero salientar aos irmãos e amigos que estão nos assistindo o perigo do jugo desigual. O perigo do jugo desigual. É um assunto que nós falamos bastante, especialmente aos jovens, para não procurarem, né, nem amizades, nem namoros, muito menos matrimônios, né, casamentos, com pessoas descrentes, com pessoas que não professam a sua mesma fé, que não são crentes em Deus, porque o resultado disso nunca é bom. Além do mais, é proibido pela palavra de Deus, né? Deus proíbe essa conduta, o jugo desigual. E foi exatamente aqui o que Jorão fez, né? Que Jorão fez, e o resultado não foi bom. Essa proibição, né, que é explícita na palavra de Deus, nós podemos encontrar lá em 2 Coríntios 6,14. Eu quero ler esse texto aqui para os irmãos. Não estejais, segundo aos Coríntios 6,14, não estejais unidos em jugo desigual com incrédulos, pois que companheirismo tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. Então precisamos tomar muito cuidado com essa situação, porque de fato ela traz consequências nocivas para o homem, para a mulher que se submete ao jugo desigual. Eu tenho exemplos dentro da minha família, né, infelizmente, vejo outros exemplos em amigos próximos e assim são histórias que você não quer para ninguém, né? São histórias tristes, muitas vezes ali durante o calor da paixão ou
ali durante a juventude, onde o homem ainda não tem a sua melhor experiência, né, acaba se entregando a uma situação dessa, não houve pai, não houve mãe, não houve pastor, não houve líder, não houve ninguém, só houve o seu próprio coração. E a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, né? Não quer ouvir os conselhos, ouve apenas a sua própria vontade e se submete, às vezes, por toda a vida a uma situação como essa, uma situação terrível. Mas, continuando, como nós falamos anteriormente, adiantamos, né, lá no capítulo 21 de 2 Crônicas, nos versos 1 a 20, nós vamos ver sobre a impiedade de Jeorão, ou de Jorão, que ele já começou matando seus irmãos à espada, né? Ele era um rei ambicioso e temia conspiração. Nós vemos aqui nos relatos aqui de 1º, 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, várias conspirações, né, que se levantam contra alguns reis. Salvo engano, quase todas são contra reis ímpios. São contra reis ímpios. Nós não vemos aqui, salvo melhor juízo, nós não vemos aqui conspirações sendo levantadas contra reis justos que tentaram seguir a Deus ou que confiaram em Deus, né? E essa questão que eu falo sobre confiança em Deus não é por outra coisa, mas nós vemos quando um rei justo se levanta ali em Judá, por exemplo, podemos citar aqui esses exemplos que nós já falamos, né, de Josafá, de Asa, Josias lá na frente também. Então, quando ele se levanta para fazer novamente, para tentar trazer o reino, as pessoas ali de volta para o culto, né, para o Senhor, para a adoração ao Senhor, ele sofre resistência, né? Tem um clero, né, tem uma elite ali que não quer voltar para Deus e fica tramando, né, ali conspirações contra o rei, mas quando o rei escolhe confiar no Senhor, na mão forte do Senhor e fazer a sua vontade, apesar das perseguições, apesar das adversidades, nós percebemos que ele consegue, né, ele alcança a vitória. Já como aqui no exemplo de Jorão, que não confia no Senhor, mas ele tenta aplacar os levantes ou as conspirações, matando os seus próprios irmãos, né, e outros líderes de Israel, que ele julga seus inimigos, não adianta, né, não adianta, ele reinou só por 8 anos, e foi sem ninguém sentir falta, né, foi sem ninguém sentir falta. Então a importância, irmãos, de confiarmos no Senhor, na sua poderosa mão, né, fazendo a sua vontade, mesmo em meio à oposição, mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio ao risco, nós devemos buscar sempre fazer a vontade do Senhor. Fica essa lição. Para concluir, meus irmãos, aqui a nossa lição em foco, ela nos deixa 2 lições, né, 2 lições aqui, 2 apontamentos importantes para a gente meditar, para a gente colocar mesmo dentro dos nossos corações. O primeiro é que o conhecimento dos planos de Deus não isenta o cristão de possibilidade de pecar. E o autor dá o exemplo aqui do rei Jorão. Ele sabia que pertencia à linhagem de Davi e que sobre essa linhagem havia promessas de Deus, que Deus manteria uma lâmpada, né, na linhagem de Davi, ali sempre um descendente no seu trono. Mas não é por isso, né, não era por causa dessa promessa que Jorão estava livre das tentações e de cair. E nós vemos exatamente que ele caiu, que ele foi tentado e caiu porque não vigiou, ele não orou, né, ele não conseguiu ali perseverar no caminho do Senhor. É uma lição para nós, porque nós temos promessas sobre a igreja do Senhor, não é verdade? Nós temos promessas riquíssimas na palavra de Deus em relação a seus filhos, aos crentes. Mas não são porque essas promessas existem que nós estamos livres de queda, livres das tentações, que nós não corremos risco de cair em pecado, né? Então precisamos sempre estar orando, estar vigiando, estar buscando a vontade de Deus para que de fato nós
permaneçamos no caminho santo, no caminho de fidelidade a Deus. Essa é a primeira lição que o autor nos dá aqui na lição em foco. A segunda é que a bondade divina não nos isenta do juízo de Deus. E o exemplo aqui também vale aqui para o rei Jeorão, que mesmo Deus, por sua palavra fiel e sua bondade, sua promessa ao rei Davi, mantendo um descendente seu no seu trono, não impediu que o rei Jeorão respondesse pelos seus pecados, né? Fosse punido pelos seus pecados. Então, Deus permaneceu com sua bondade em relação a Davi, que foi fiel a ele. Mas Jeorão, que foi infiel, que foi ímpio, respondeu por todos os pecados que cometeu. E eu lembro aqui, irmão William, pastor Edson sempre fala aqui, nas suas pregações, diz, olha, Deus não deixa sem avisar. Deus sempre avisa, né? E aí, Deus, antes de disciplinar Jeorão, ele enviou mensagem por meio do profeta Elias, que escreveu um oráculo e enviou lá para Jeorão das consequências do seu pecado, né? Mesmo assim, Jeorão não se arrependeu e sofreu as consequências de cada atitude ímpia sua. Então, foram esses apontamentos, essas observações que nós trouxemos aqui em relação aos reinados de Josafá e de Jeorão, para que nós possamos, né, enriquecer o nosso aprendizado de acordo com a palavra de Deus e aplicar essas lições às nossas vidas, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz. Ela, apesar de ter sido escrita há mais de 2000 anos, esse trecho, né, de palavra de Deus que nós citamos aqui, ela é válida para nós nos nossos dias. Amém? Muito bem. Nós vemos aqui essa lição tão preciosa, né, que muito tem a nos ensinar, a trazer realidades para a nossa vida de hoje. Nós percebemos, através da explanação, que Asa começou bem, né, mas ele se perdeu ao longo do caminho. E muitas pessoas também têm essa postura, né, de começar bem, de ter uma experiência com o Senhor, de viver uma vida até certo ponto diante da presença do Senhor, mas se perder pelo caminho. Você já teve a sua experiência com o Senhor? Você já o reconheceu como o Senhor e Salvador da sua vida? Se você ainda não teve, é o momento de ter. Mas também é necessário que você permaneça fiel ao Senhor. Não o deixe, não o abandone, né? Não se afaste do Senhor. Pois quando estamos diante da presença do Senhor, nós temos a proteção do Senhor. Ele é quem luta as nossas lutas, como o texto diz, né? Mas quando nós nos enveredamos por caminhos distantes do Senhor, perdemos a sua proteção. Ficamos vulneráveis às situações desse mundo. Então, se você não teve ainda a sua experiência pessoal com o Senhor, esse é o momento de se voltar para Ele. Ele te chama a viver uma vida na sua presença. E se você já teve, vigie, olhe, cuide-se, né? Esteja sempre atento à palavra do Senhor, às recomendações que Ele nos dá na sua palavra, para que você não se perca no meio do caminho e que você permaneça fiel ao Senhor durante toda a sua trajetória. Nós temos muito a aprender ainda com as lições que iremos estudar, né? Por isso eu quero te fazer um convite no final dessa mesa de explanação bíblica, para que você venha aprender mais do Senhor conosco. Queremos agora passar aos pastores, primeiro ao pastor Edson e o pastor Anísio, para suas considerações finais, e depois eu quero te fazer um convite muito especial. Pastor Edson. Eu quero deixar Romanos 15:4, não é? Todas as coisas dantes escritas para nosso ensino foram escritas, para que pela constância e consolação das Escrituras tenhamos esperanças. E 1 Coríntios 10:13, essas coisas foram escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos, né? Então, prestar atenção. Olha o que o pastor falou aí da questão das alianças, né? Que Deus não aprova, né? Então, há bastante cuidado em tudo que ouvimos aqui, que está na palavra, e que Deus nos abençoe em prestar atenção
dessa palavra bendita, né? E obedecermos para que tenhamos a vitória que vem de Deus. João 8,32 nos diz que conhecereis a verdade vos libertará. Então, é aprendendo mais sobre a palavra de Deus, sobre a vontade de Deus para nós, que nós alcançaremos a liberdade plena. Inclusive a liberdade sobre a pior de todas as prisões, digamos assim, que é a prisão do pecado, né? Que é a doença espiritual que nos afasta de Deus. Então, a palavra de Deus, ela nos dá todos os ensinamentos, todos os caminhos, ou melhor dizendo, o caminho, né? O caminho para nos reconciliarmos com Deus, para nos chegarmos novamente a Deus, para termos paz e aliança com Deus. E nós precisamos aprender, nós precisamos estudar, nós precisamos nos dedicar e fazer, né? Praticar o que ela nos ensina. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Estamos chegando a mais um término de uma mesa de explanação bíblica e eu gostaria de fazer aquele convite especial. Venha aprender mais da palavra de Deus conosco. Nós temos aqui o nosso culto no domingo de manhã, às 9 horas da manhã, onde nós estudamos sempre uma lição da escola bíblica, né? Temos o culto primeiro, né? Salvo os terceiros domingos, em que temos uma programação especial com as crianças, e em seguida a EBD, onde nós aprendemos um pouco mais da palavra do nosso Deus. Você é nosso convidado, venha participar conosco. Temos também o nosso culto noturno às 19 horas aqui na sede, né? Nesse sábado nós vamos ter encontro das nossas missões. Entre lá no site da PIBPP, nós temos lá os nossos boletins, você pode se programar e ir no encontro de missões aí próximo da sua casa, quem sabe em uma das nossas congregações, pontos de pregação. Será muito bom recebê-los. Você sempre será bem-vindo aqui em nosso meio. Venha participar do culto conosco, louvar, engrandecer o Senhor e aprender mais da sua palavra. Gostaria de agradecer mais uma vez o pastor Anísio de Almeida, que está aqui conosco, que nos auxiliou nessa mesa de explanação. Também o pastor Edson Borges de Souza, nosso pastor titular aqui da PIBPP, que participou dessa explanação, e o nosso irmão Flávio, lá na transmissão e no som. Gostaria de agradecer a você também que nos acompanhou, ou que irá nos assistir em algum momento, que você seja ricamente abençoado pelo Senhor, que você também possa aprender e colocar em prática tudo o que ouviu nesta mesa de explanação. Eu convido o pastor Edson a fazer essa última oração e com ela nós estaremos nos despedindo dessa mesa de explanação bíblica. Ó Deus, despede-nos com a tua paz, com a tua bênção. Obrigado pela vida do diácono William Martinez, pela vida do pastor Anísio de Almeida, pela vida do nosso diácono Flávio Araújo, pela existência desta tua igreja local, a primeira igreja batista de Presidente Prudente, essa igreja batista local que tem levado de muitas maneiras este santo evangelho, o conhecimento da tua palavra, e assim, por tua graça, mais uma mesa de explanação bíblica. Que tudo que aqui ouvimos, dá-nos forças espirituais para obedecer, praticar. Abençoa as atividades desse final de semana, encontro das mulheres, nesse sábado, dia 8, aqui no Café da Manhã, que sejam momentos de grande alegria no meio das mulheres da tua igreja. Abençoa também os trabalhos de nossas missões nesse sábado, também dia 8, nas missões à noite. E também abençoa, ó Deus, no domingo, quando estaremos aqui no Templo Sede, em nossas missões, pontos de pregação, que muitos visitantes venham, que a tua igreja venha, e que percebamos que Jesus está voltando para o desfecho, ó Deus, final da história. Que falemos de Cristo a tempo e fora de tempo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos. 100 anos da nossa igreja, tá? Queremos fazer uma grande festa realmente por esses 100 anos que a nossa igreja vai completar. E queremos então lançar aqui o desafio para que você possa compor uma música, né? E teremos aqui uma comissão para estar avaliando as músicas, né? Que possa assim ser o hino oficial da nossa igreja.
E também lançar um desafio para que você possa compor também uma poesia, né? Falando da história e da nossa igreja. E também que você colabore com o tema e a divisa desse momento tão importante que é o aniversário da nossa igreja. E sugestões você pode mandar para esse e-mail que está logo abaixo, tá bom? Queremos contar com você. Participe!